Olá, povo amigo, povo querido, que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Carlos Leite, da igreja Família do Reino de Deus. A Família do Reino de Deus, ela começou no bairro São Vicente, que é um grande município, né? É conhecido como bairro, mas a gente vê que pelo seu tamanho é um grande município da cidade de Itajaí, onde está situada a Família do Reino de Deus, que tem a sua sede localizada no bairro São Vicente, na rua Luiz Lopes Gonzaga, número 1025, esquina com a Nilson Edson dos Santos. Nós temos cultos ali às segundas-feiras, reunião de liderança, pessoas que querem aprender a serem líderes de excelência. Existem muitos líderes no mundo que são uma vergonha para o reino de Deus, que são líderes viciados, líderes toxicômanos, líderes de várias classes e maneiras e formas. Mas para você aprender a ser um líder de excelência, então nós vamos passar esse estudo para você, passar essa comunhão. Tudo começa com uma comunhão. Então, às segundas-feiras, você que deseja até mesmo ser um pastor, você que deseja ser um obreiro, você que deseja ser um líder, vem até nós. Nós queremos ter comunhão com você, queremos ensinar você, queremos, que você seja mais que vencedor no ministério. Amém, meus queridos? Então, segundas-feiras, culto de liderança, é uma comunhão gostosa, agradável, que as pessoas sentem vontade de voltar na outra segunda-feira, tamanhas revelações que Deus tem nos dado para podermos ser líderes de excelência. Muito bem. Às terças-feiras nós teremos sempre um pregador, uma pessoa pentecoste puro, fogo puro, pregando às terças-feiras. Quartas-feiras, oração com as missionárias. Às quintas-feiras, teremos ali a noite da salvação da família. Está escrito no livro de Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Às quintas-feiras. Às sextas-feiras eu estou pregando a palavra de Deus em nossa igreja em Cordeiros, tá certo? Eu estou dando assim a programação a qual eu estou, né? Cordeiros, às 8 horas da noite, na sexta-feira, é um culto de libertação na palavra, não foge da palavra. E domingo, 15 para as 8 da noite, nós temos o culto da família no altar de Deus. Domingo, então, 15 para as 8 da noite, eu e minha casa servimos ao Senhor, disse Josué no seu livro, Josué 24:15, né? Quando Josué falou, depois de ter saído da escravidão e ter entrado na terra prometida, Josué então disse: bom, sigam quem vocês quiserem, sigam os deuses a quem serviram vossos pais, não se esqueça que só o Senhor é Deus, vocês façam o que vocês quiserem. Veja bem, Josué nunca escravizou ninguém, ninguém que andava com Josué foi escravizado, foi dito não pode isso, não pode aquilo, não, muito pelo contrário. Leia a vitória de Josué no capítulo 24, quando ele reúne a multidão e começa a falar para os chefes das famílias o seguinte: o Senhor é Deus, o Senhor mostrou que Ele é o Todo-Poderoso. Aí quando ele viu que as pessoas
ficaram com aquele semblante pesado. Ele disse: tudo bem, vocês sigam os deuses que vocês quiserem seguir, os deuses dos seus pais, dos vossos pais, porém eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa. Vocês fazem o que vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, nós temos que dizer não aos líderes que escravizam as pessoas com medo, com informações medrosas, dizendo que a pessoa vai para o inferno, dizendo que o diabo vai entrar na vida da pessoa, coisas desse naipe, coisas desse jazz, perfeito? Isso mesmo, coisas assim nós não devemos aceitar não, porque o Deus Todo-Poderoso, ele é diferente de tudo isso que você vê aí. Deus é o primeiro a não querer amarrar ninguém. A liberdade que nós temos em Cristo, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo para as pessoas decidirem a quem servir. Amém? Então você tem essa liberdade em Cristo Jesus. Então domingo eu te convido para buscar a presença de Deus na família do Reino de Deus, na rua Luiz Lopes Gonzaga, número 1025, esquina com a Nilson Edson dos Santos. Maravilha. Muito bem, ainda estamos estudando o Apocalipse. Estamos no tema, faltam 11 minutos para as 11 horas. Então nós estamos nas questões gerais relativas a Jesus. Questões gerais relativas a Jesus. Gente, estudo tremendo esse, tremendo mesmo. Perfeito? E hoje, nós vamos entrar na seguinte questão, né? Na seguinte questão, que é o seguinte: ontem foi realmente uma palavra poderosa o que Deus falou ontem com a gente aqui através do Apocalipse. Por quê? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Até nós não temos que parar nunca de ler a Bíblia, senão a gente tropeça. Porque cada vez que a gente lê várias vezes o Apocalipse, a gente vê que a gente não sabe nada. A gente observa, sente, percebe que nós não sabemos absolutamente nada. E na questão de ontem, gente, eu saí daqui, eu entrei à madrugada com uma fé, a minha vida mudou. Outra glória, né? Eu recebi outra glória, porque o nosso crescimento, Paulo disse que ele é de glória em glória, certo? E eu recebi uma glória nessa virada de segunda para terça-feira, estudando esse trecho pequeno de Apocalipse 19:13, onde o questionamento feito pelo estudo pergunta: por que Jesus é chamado de a palavra de Deus em Apocalipse? Gente, isso foi forte demais. Isso foi forte demais. Está gravado esse estudo aí no nosso Facebook. E você deve, você deve ouvir, deve compartilhar com pessoas que estão fracassando na fé em Jesus, porque foi forte demais o estudo de ontem. Por que Jesus é chamado de a palavra de Deus em Apocalipse? E nós percebemos que Deus, o que Ele fala, Ele vela para cumprir. Querido, quando você ou alguém está na palavra de Deus, não em ilusões, heresias, invenções do homem,
O homem, os líderes, eles são muito cheios de estratégias para crescer a igreja. Eles são cheios de mecanismos que eles inventam segundo a situação, segundo, entendeu? As cadeiras que tem na igreja, segundo o volume da conta bancária, eles vão inventando coisas que eu vou te falar do arco, não é nem do arco da velha, não. Não vamos nem comparar com a velha, do arco da velha, porque é pior do que a velha. É pior do que o arco da velha. O que esses líderes fazem para poder inventar um crescimento da igreja, quando o corpo de Cristo ele cresce por ele mesmo, gente. Tudo que tem que acontecer é você aceitar a sua palavra, porque tudo aquilo que está escrito, vai se cumprir sem você precisar fazer coisas do arco da velha, sem você precisar imitar o mundo. Eu até hoje não entendo por que os líderes imitam o mundo para querer crescer a igreja. Se o mundo tem que se espelhar na igreja para crescer, como cidadão, como filho e filha de Deus. Agora os líderes imitam o mundo para crescer a igreja e acham que isso é uma estratégia poderosa, e eu até creio que ajunta muita gente, mas no fim dos tempos esse povo todo vai se surpreender. Esse povo todo que busca estratégias para crescer a igreja, para evangelizar o mundo, vocês vão ter surpresa. Até porque a mentira é do diabo e a verdade é de Deus. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A oração mais forte, o poder, o milagre acontece quando a pessoa crê na verdade. E a verdade é Jesus. Então, e a palavra de Deus. Então, Jesus é a palavra de Deus em Apocalipse 19:13. Jesus foi o cumprimento da palavra profética. O que Deus prometeu através dos séculos, através dos profetas, se cumpriu no Filho, Jesus Cristo. Eu até falei hoje para um homem o seguinte: tudo que Deus ele colocou toda a confiança dele no Filho. Deus colocou toda a espera, toda a certeza, toda a confiança em Jesus. Se Jesus falhasse, nós estávamos perdidos. Eu até acredito que isso é só uma hipótese, tá? Isso é até impossível o que eu vou falar. Mas Jesus, ele se materializou em carne humana. E se ele falhasse, a humanidade estaria perdida. Deus ia acabar com todo mundo, essa que é a verdade. Mas Jesus Cristo, sabendo da sua alta responsabilidade e confiando na palavra do seu Pai, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Assim também, meus queridos, nós temos que ser fiel até o fim. Aconteça o que acontecer, seja difícil, duro, ruim, perseguição, isso e aquilo, mas nós temos que ir até o fim. Amém? E hoje, pastor, o que o senhor vai estudar aí? Hoje nós vamos estudar o seguinte: quando o Senhor se revelará como Messias aos judeus. Você tem essa curiosidade?
Porque até hoje os judeus, eles não acreditam em Jesus. Eles até ficam muito felizes de Jesus ter sido um judeu, porém eles olham para Jesus como um profeta, não como o Filho de Deus, o Messias. O Messias, os judeus ainda esperam que venham com uma glória maior do que veio Salomão. Os judeus, eles esperam que o Messias venha com a glória maior do que Salomão teve, que Salomão realmente arrebentou na aparência, na riqueza. Barbaridade, Salomão, meu Deus. Porém, se desviou também, tá? Não tenha Salomão como bom exemplo, não, porque Salomão, quando você viaja, quando você se aprofunda na Bíblia, você vê que Salomão, ele foi um mau exemplo. Entendeu? Mau exemplo. Salomão. Isso. É só você ler o livro de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, que você vai ver a origem, as coisas como aconteceram. Amém? E aí você vai, pela Bíblia, ver que a única pessoa que você pode se inspirar, que você pode se espelhar, a única é Jesus Cristo. Percebe? Jesus Cristo. Só acabou. Só tem ele, ponto final. Só tem Jesus e ponto final. Então, a questão de hoje é: quando o Senhor se revelará como Messias aos judeus? Curiosidade de muita gente. Quando é que Jesus vai se revelar? Quando é que os judeus vão crer nele? Eu quero saber. Então aqui vai. Na batalha do Armagedon. Na batalha do Armagedon. Quando Israel estiver cercado, o anticristo estiver governando o mundo, o templo reedificado pelos judeus estiver sendo invadido e o lugar santo for profanado, cessará todo o sacrifício. Forte isso, hein? Forte, forte demais. Não existe nenhum lugar igual a esse templo de Jerusalém, que vai ser lá que vai haver a batalha do Armagedon. Não deixe as pessoas te enganarem, falarem que existe um lugar, um mega templo construído que vai ser ali. Não. Na batalha do Armagedon, quando Israel estiver cercado, o anticristo estiver governando o mundo, o templo reedificado, que vai ser reedificado, me parece que eles estão com esse projeto de construir um novo templo com uma suntuosidade de dar inveja, porque os judeus, eles são muito prósperos, percebe? E deixa eu contar uma coisa aqui em off para vocês. Eles são protegidos pelos Estados Unidos, está aqui na Terra. Os Estados Unidos, tá? Eles amam Israel, eles defendem Israel, eles conhecem a Bíblia. Isso foi pacto traçado por antigos presidentes norte-americanos cristãos, tá? Fizeram esse pacto, e a nação dos Estados Unidos não é essa potência à toa, não, tá? Não é os Estados Unidos, a América do Norte, não é essa potência tecnológica imbatível pelos exércitos humanos, né? É bem verdade que eles foram batidos no Vietnã porque eles subjugaram, eles foram soberbos. Eles acharam que os vietnamitas iam ser uma presa
fácil e se deram mal, porque os vietnamitas usaram as florestas. E nas florestas, os vietnamitas, eles viravam da cor daquelas flores. Era uma coisa, sabe, foi uma humilhação, porque a América do Norte se ensoberbeceu naquela época. Como você sabe, né? É só você ir nos anais da história que você vai ver. Mas aí, essa lição valeu. Tanto é que a tecnologia dos homens multiplicou, entendeu? Os homens fazem coisas, entendeu? Armamentos, né? Não estou exaltando isso, misericórdia, tá? Mas eles fazem isso para proteger os seus filhos, para proteger o seu povo. Esse negócio de internet vem tudo de lá, vem tudo de lá. Dia desses aí, eles estavam monitorando os e-mails, né? Eles estavam monitorando os e-mails do povo brasileiro, dos presidentes, ministros, da política brasileira. Eles estavam monitorando os e-mails. Claro, é tudo de lá, vem tudo de lá, né? Vem tudo de lá. Então eles sabem tudo. Eles sabem tudo que você faz aí no seu computador, tá? Porque vem lá da América do Norte, tá certo? Então vigia o que você faz aí no seu computador, porque tem gente olhando, tem gente vendo o que você está fazendo. Percebe isso? Então, voltando aqui, a batalha do Armagedon e o templo dos judeus sendo invadido e o lugar santo for profanado, cessará todo o sacrifício. Nesse período, quando os exércitos do mundo, convocados pelo grande líder diabólico e insuflados pelos demônios, cercarão Jerusalém nas montanhas de Israel, Jesus aparecerá sobre o Monte das Oliveiras. Pastor, onde está escrito isso? Aonde? Vamos lá, vamos ver aqui a Bíblia. Vamos lá no livro de Zacarias 14. Zacarias 14 e o versículo de número 4. Vamos lá, gente. Livro de Zacarias 14, vamos lá. Zacarias, cadê o Zacarias? Está aqui. 14, versículo 24. Não, versículo 4. Olha aqui, ó, vamos lá. Ó, olha que lindo. Tô vendo aqui na Bíblia do celular, tá, gente? Você pode usar o seu aqui também. Praticidade é tudo de bom, né? Vamos lá. Zacarias 14, versículo 4 diz. Vamos lá. Vamos ler o 3 para... Vamos ver aqui, peraí. Vamos ler do 1, vamos ler o texto, né? Ó. Eis que vem o dia do Senhor. Pronto, já começou bem o profeta Zacarias, né? Eis que vem o dia do Senhor, em que todos os despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, contra o anticristo, as nações chefiada pelo anticristo, como pelejou sim no dia da batalha. Agora vem o versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre os... aleluia!
Meu Deus, gente. Zacarias 14, versículo 4. Que coisa maravilhosa. Aí, ó. Jesus aparecerá sobre o monte das oliveiras. Aí eu vou ler de novo. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Meu Deus, que coisa tremenda, hein? A hora que Jesus pisar o monte das oliveiras, meu Deus do céu. Então, tem que ser por um evento muito forte, porque os judeus, eles têm assim um certo orgulho sobre a abertura do Mar Vermelho, né? E muitos outros sinais que Deus fez na terra de Israel. Então eles precisam ver. E o fato de Jesus ter sido filho de um carpinteiro, ter nascido de uma família pobre, humilde, para os judeus já não valeu nada isso aí. Para os judeus já não valeu nada. Então, Deus, sabendo disso, querido, vai converter muitos judeus quando acontecer esse evento. Muitos judeus vão dizer a ele: tá aí o Messias, meu Deus. Aí sim, ó. Então os judeus o reconhecerão como verdadeiro Messias, o Salvador de Israel. Pessoal, forte demais isso, né? Você está pensando que Jesus Cristo é um coitadinho, né? Vocês estão pensando que Jesus é um pobrinho, né? Vocês estão pensando que Jesus Cristo errou, falhou, que o demônio, ele só sai quando você se revolta, que nem no nome de Jesus. Tem pessoas que falam que nem no nome de Jesus o demônio, quando o demônio não sai, aí quando a pessoa se revolta, aí o demônio sai. Esse aí deve ser estudante de revista em quadrinho, né? Revista em quadrinho, para dizer uma coisa dessa. Ele deve ler outros livros, né? Livros, bom, deixa para lá, né? Mas o segredo é esse, querido. Jesus é forte demais. Jesus é poderoso demais. Jesus vai te dar vitória, querido. A tua vitória vem, a tua família vai se converter. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Se as pessoas tivessem, a fé nesse nome verdadeiro, nesse Jesus Cristo vivo, ele não está morto não, querido. Ele não está morto não, querida. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Entendeu? Não entra nessa de ficar esperando um profeta, um homem que fala muito bem, um homem pentecostal, um homem que voa, um homem que ele está pregando, de repente ele levita no altar. Que homem poderoso, querido, para com isso. A tua vitória tem nome, Jesus Cristo. O nome da tua vitória, da minha vitória é Jesus Cristo, querido. Acabou. Esse nome é forte demais. Esse nome é poderoso demais. Quando ele colocar os pés dele no Monte das Oliveiras, aí os judeus vão se converter. Aí os judeus vão dizer: é ele. É o Messias. Forte demais, né, gente? Muito forte. Queridos, acredite,
a tua vitória chegará. A tua vitória chegará, mas ela só chegará se você crer no Filho de Deus. O nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo. A palavra Jesus é uma palavra grega que significa Jeová é salvação. No hebraico, Josué, Yoshua, que significa Jeová é salvação. A palavra Cristo significa ungido, aprovado, preparado, confirmado por Deus. Por isso que em nome de Jesus Cristo, não é pela tua raiva, pela tua ira que o demônio sai, não. Não entra nessa, não. Muda esse canal aí, pelo amor. Não assista, não dê crédito a pessoas que falam que o diabo sai pela tua raiva, que o diabo sai quando você se ira, que o diabo só sai quando você... Não, o diabo, ele já é derrotado em o nome de Jesus. Eu vou te dizer por quê. Porque Jesus, sabe qual é a maior chaga? É a morte. Sabe qual é a pior doença? A morte. A pior doença não é um câncer, a pior doença não é a AIDS, a pior doença não é... O que mais? Diz aí outra doença. Bronquite, doenças coronárias. A pior doença, sabe, querido, não é nenhuma dessas aí. A pior doença é a morte. Não tem como reverter. Eu acabei de visitar hoje um irmão que ele foi curado de câncer. Quando ele começou a ter quando começou a aparecer as coisas nele, 1 ano se passou e Deus não deixou esse irmão morrer. E quando ele foi fazer o exame, constatou, e quando constatou, o médico disse: olha, isso aí, essa cirurgia vai demorar umas 3 horas. Bom, gente, eu vou ficar nisso aqui, porque eu só quero dizer para você que esse homem foi curado e o médico ficou maluco, o médico ficou doido, o médico disse que ia ter que voltar a fazer faculdade de novo, porque ele não entendeu nada o que aconteceu. Mas sabe por quê? Porque o nome poderoso é o nome de Jesus. Porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. A pessoa que admira o judaísmo, ela tem que tomar muito cuidado para ela não duvidar de Jesus, porque é Jesus. Vocês já estudaram aqui comigo, viram que o Pai está lá, ó, no descanso. O Pai está lá, o Pai está numa boa lá, no descanso. Por quê? Porque o Filho o honrou. O Filho deu alegria para esse Pai. Então o Pai está no descanso. Então não entra nessa de ir diminuindo Jesus, assim, com palavras, com pregações, porque o povo acredita muito que você é de Deus. O povo vê até sinais através de você. Então veja a tua responsabilidade. Agora, cuidado, varão, em falar que Jesus Cristo pecou, que Jesus Cristo se enganou, que o capeta sai na ira, e se ele demora a sair no nome de Jesus, aí você tem que ficar irado que ele sai na tua ira. Não, aí você está nas entrelinhas dizendo que você é muito bom, você é muito forte, que o capeta sai quando você se ira. Capeta, o teu tempo está chegando. O capeta, ele sai quando você mostra segurança, fé, firmeza, e não estrelique, não tremelique, não ficar iradinho, iradinha, nada disso. Satanás, ele sai por causa do nome de Jesus, sabe? Porque nem a morte conseguiu vencê-lo, varão. Ei, nem a morte.
conseguiu detê-lo. Entendeu? E tem mais, ele foi para o céu com corpo e tudo. Você pode até orar por uma pessoa ressuscitar, mas não se vangloria não. Não se vangloria não. Se você orou e uma pessoa, uma criança, uma mulher, um homem ressuscitou na sua igreja. Ah, não, querido, ela vai morrer de novo. Porque a morte pior que existe é a morte espiritual. É a morte à distância de Deus. Essa é a pior. É a pessoa ficar distante de Deus. Essa é a pior morte que tem. Entendeu? Então, o que eu estudei aqui, gente? Estudei aqui que os judeus vão se converter quando os pés de Jesus pisarem o Monte das Oliveiras e fendê-lo em duas bandas. Meu Deus, meu Deus. Aí os judeus vão dizer, só Jesus Cristo é o Senhor. E quando os judeus falarem isso, se cumpriu todo os tempos. Se cumpriram os tempos. Que bênção, né, meus irmãos? São agora 23 horas e 19 minutos. E no programa de amanhã, nós vamos lá. Quem reinará com Jesus? Tá? Que dia é amanhã? Amanhã é quarta-feira, dia 28. 28/9. Então amanhã é essa aqui. Quem reinará com Jesus? Quem reinará com Jesus? Oh, aleluia. Eu vou fazer uma oração, mas antes, porém, deixa eu abrir aqui as preciosas promessas. Vou profetizar para esse povo querido a palavra de Deus viva e eficaz. Vamos ver quem participou aqui. Vamos ver. Muito bem. A Jane Santos. Ela diz: Paz, pastor, uma palavra profética. Jane, você está nos ouvindo, Jane? Você está ligada ainda com a gente? São 23 horas e 21 minutos. Você ainda está ligada para a gente? Com a gente, hein? Sim ou não, hein, Jane? Então vai lá. A palavra profética é assim, ó. Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. Provérbios 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. Amém, querido? Viu, Jane? Provérbio 24:10. A Rosélia, ela diz: oração por mim e uma palavra